dia. Bom dia. Hoje é dia 13 de outubro, 13 de outubro. E a gente acordou com a feliz notícia de que o Prêmio Nobel de Literatura foi para o Bob Dylan, um grande poeta, músico, né? Homenagem maravilhosa a ele, né? E aí hoje, por consequência, coincidentemente, estava acordando, cantando uma música e lembrei de um processo de terapia, de musicoterapia, que fala assim, quando você está cantando muito uma música, lembra, entende, essa música tem a ver com sua vida. Por que você está cantando determinada música, né? E aí eu fui ver que música maravilhosa também de um grande poeta que nós temos, o Herbert Viana, Paralamas do Sucesso, que fala o seguinte, olha, vai sempre ter alguém com mais dinheiro, mais respeito, mais ou menos tudo que se pode ter. Vai sempre faltar, sobrar, nós somos imperfeitos e o que falta cega para o que já se tem. Às vezes, a gente tem tanta coisa, mas que falta tanta coisa que a gente está achando, mas está cego para o que já se tem. Eu não te completo. Não achei que você não ia tudo. Cantar. Eu não, tô esperando. Ficou lindo, não ficou? Eu estava esperando. Você não me basta, mas é lindo o gesto de se oferecer. E o que eu quero nem sempre eu preciso, mas dê um sorriso quando me entender. Viva Herbert Viana, viva Bob Dylan. Parabéns. Viva Fernando Rocha. Quem sou e é eu? isso aí. Olhe para aquilo que você tem, né? Pare de se preocupar com aquilo que você não tem. Por exemplo, eu ando me preocupando muito com as horas de sono que eu não tenho. Estou preocupado com isso, Mário. A Mário está dormindo tão pouco. O programa de hoje é dedicado a você, então, Mário. E a minha e tantas outras pessoas que dormem tão pouquinho. Quantas horas por dia você dorme? Você acha que é suficiente? Quem dorme pouco sofre as consequências. Antes eu praticava esporte, hoje já não mais. Já sou sedentário. Aí deu problema de pressão alta, tem que tomar um remédio agora para se controlar a pressão. Tá vendo, gente? O endocrinologista Dr. Bruno Halper explica hoje que dormir é tão importante para a saúde quanto comer bem e praticar atividade física. E às vésperas do horário de verão, o psiquiatra, nosso consultor, Dr. Daniel Barros, dá dicas importantes para você sofrer menos na hora em que o despertador tocar. E na série Medo de Quê tem uma palavrinha que provoca calafrios em muita gente. Casamento. Faltando menos de um mês para a cerimônia, a Karen surtou. Tinha insônia, eu chorava muito. Já falava pro meu pai que pai, você me aceita de volta em casa? Posso ficar em casa mais um pouco? Será que a Karen casou? Vamos saber no capítulo de hoje. E a gente também tem uma pergunta para você na nossa enquete. Quantas horas você dorme por dia? Conta pra gente. Vai lá no nosso endereço g1.com.br/bem-estar e conte sua história pra gente. Vamos começar perguntando ao Dr. Daniel se tem algum truque para as pessoas, um milagre, uma dica que resolve tudo para as pessoas que dormem pouco, para dormir melhor. Para dormir melhor, mas tem uma coisa muito importante. Não é lógico que uma receita de bolo que vai fazer todo mundo dormir bem. Mas uma coisa que a gente não faz direito são os nossos rituais para dormir. Então, a gente é condicionado, a gente acaba se acostumando com as coisas. Quem faz um ritual, então todo dia vai mais ou menos no mesmo horário, faz mais ou menos as mesmas coisas, deita para dormir, na hora de dormir, etc., desenvolve um ritual, só isso pode ajudar bastante. Quando a gente faz a coisa meio de qualquer jeito, correndo, nem presta atenção, quando vê já está na cama, isso não condiciona o nosso cérebro para a hora de dormir. Então, uma dica inicial, assim a gente vai dar muitas ao longo do programa, mas uma dica inicial, desenvolva um ritual para a hora de dormir, qualquer que seja ele. Doutor Bruno, alguns animais, né, têm uma predisposição para a noite, enfrentam horas e horas e horas, madrugada adentro. A gente vai ver imagens de alguns animais que têm essa constituição, esse hábito, né, essa qualidade. Não sei se a gente pode dizer que é qualidade, mas é da vida deles. Agora, o homem não tem essa característica e muita gente acha que sim. E vira e vara noites aí, madrugada. Isso tem um custo para a nossa saúde? Sem dúvida nenhuma, né? Uma das características biológicas dos animais é se eles são diurnos ou se eles são noturnos. O homem é um animal diurno. A gente é feito para produzir, fazer as coisas durante o dia e à noite dormir. Nós não somos feitos para ficar acordados à noite. E a gente não se acostuma, isso é muito importante. As pessoas pensam, bom, eu estou acostumado, eu viro à noite, depois de um tempo meu corpo se acostuma. Não, isso não acontece. É que nem dizer que se você colocar a cabeça embaixo da água,
todos os dias, um dia você vai aprender a respirar embaixo d'água, eu vou me acostumar. Não acontece, isso faz parte da característica biológica do ser humano. Nós somos seres diurnos. E se a gente fica acordado à noite, começa a ter consequências ruins numa série de órgãos. Ganho de peso, diabetes, risco de doenças do coração, depressão e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho disso. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. A Cleide estava mandando uma pergunta pra gente. Olha só, trabalho à noite e durmo quase o dia todo. Dizem que o sono da noite não é igual ao do dia. É verdade? Cleide, tem muita gente como você que acaba tendo que trocar o dia pela noite por causa do trabalho. Tem gente até que se acostuma, tem gente que gosta, mas tem gente que passa muito mal. Vamos ver as consequências de trocar a noite pelo dia com a Michele Loreto. Enquanto muita gente está dormindo, essa turma aqui está começando o dia de trabalho. São 10 da noite e o movimento nessa padaria em São Paulo é grande. É puxado, um pouco puxado. A cabeça tem que estar boa, até porque o trabalho aqui vai até às 6 da manhã. Você se acostuma, né? Trabalhar esse horário. Mas dá alguma sensação assim no corpo? Não, um pouco de cansaço só. Mas ao longo do tempo a gente se acostuma, né? Será que se acostuma mesmo? O seu Aldenor diz que sim. Trabalha de madrugada há 40 anos. Pra mim é dia. De dia eu não gosto, não. Gosto de trabalhar de noite. Tá tão acostumado que nem o barulho normal durante o dia atrapalha o sono dele. Mas eu acostumei assim. E se voltar para casa e dormir é muito sacrifício para quem trabalha de madrugada. Tem algumas coisas que dá para fazer assim, para aliviar um pouquinho, sabe? Primeira delas, usar óculos escuros, porque assim você não desperta tanto com a luz do sol. Ao chegar em casa, tem que comer uma coisa bem leve, viu? Nada de gordura, fritura, nada de café. E também tem que fazer alguma coisa para tentar relaxar. Ler um livro, toma um banho. E quando você entrar no quarto para dormir, tem que tentar deixar esse quarto o mais silencioso possível e também totalmente no escuro. Mas tem quem não se acostume, viu? E a saúde paga um preço alto por isso. Antes eu praticava esporte, hoje já não mais, já sou sedentário. Aí deu problema de pressão alta, tem que tomar um remédio agora para se controlar a pressão. E olha que o João começou a trabalhar nesse horário da madrugada só faz um ano. Para se manter acordado é um café atrás do outro. Quando eu consigo dormir bem, eu durmo 8 horas, mas normalmente 6, às vezes eu acordo em claro, assim, vou dormir às 10 da manhã, quando dá 2 horas da tarde, no máximo 4, acorda e perco o sono, aí é que tá, aí já vem, trabalha cansado, com sono de novo, nessa rotina mesmo. A professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Frida Marina Fischer, é especialista no trabalho em turnos e explica que nem sempre a melhor hora para dormir é logo que chega em casa. Às vezes é horário depois do almoço, então a pessoa deve, de preferência, se é possível, almoçar mais cedo, comida leve, sem cafeína, com poucas gorduras, e vai e deita depois do almoço e dorme durante a tarde, até o começo da noite, quando vai novamente trabalhar. Eu trabalho das 10 às 6. Aí vou para casa, levo meu filho na creche, dou uma organizada na casa, depois vou dormir 11 horas, acordo 4 e vou buscar ele na creche. Pronto, aí eu não dou mais. Para aguentar não tem jeito. Tem que resistir às tentações. Não comer nada pesado durante o trabalho e cuidar da saúde. Pessoas que trabalham à noite, elas têm maior tendência à obesidade, a ganhar peso, do que pessoas que trabalham somente de dia. Vamos entender então um pouquinho melhor por que isso acontece, essa tendência a ganhar peso para quem trabalha de noite. Isso. Então, você vê que ele já tá tristinho por estar dormindo mal, né? As olheiras no queixo. As olheiras ali. O que acontece é que a gente tem um hormônio que chama leptina, que é o hormônio que tira a fome. Se a gente fica acordado à noite, cai esse hormônio que tira a fome. Então a fome aumenta. E além disso, o hormônio que aumenta a fome, que é a grelina, que é produzido aqui no estômago, também aumenta. Ou seja, aumenta o hormônio que dá fome e diminui o hormônio que tira. Então a fome vem, que é uma beleza. E além do mais, o que você vai acabar escolhendo? Alimentos mais calóricos. Tem muitos estudos que mostram isso, que quem dorme mal no dia seguinte, você provavelmente já, se você perceber com você mesmo, já viu que isso acontece. Se você dorme mal no dia seguinte, você quer comer aquelas besteiras. Total, principalmente doce. Carboidratos, exatamente, isso acontece. Então, se isso acontece todos os dias, obviamente que o seu risco de engordar é muito maior.
Mas tem estudo que mostra que uma única noite que você dorme mal já muda completamente a regulação da glicose no organismo. Você começa, seus níveis de glicemia ficam mais altos. E isso é um risco para diabetes, por exemplo. Agora, respondendo à pergunta da Cleide, que a gente viu antes da reportagem, quer dizer, o sono da noite sempre vai ser diferente do sono do dia. Não dá para trocar mesmo, né? Sempre vai ser. Era o que eu estava falando antes. O ser humano é um animal diurno, né? A gente viu os animais noturnos, o sono da noite vai ser ruim, né? É o contrário da gente. Então, nunca vai ser igual, porque a gente tem um relógio dentro do nosso hipotálamo, né? Que é uma região do cérebro, que sabe quando é dia e quando é noite. Então, se você muda, ele fica meio confuso e começa a fazer tudo errado. Doutor Daniel? Mas tem uma dica importante, acho que é para a gente falar para as pessoas, que tem gente que não consegue não ter essa vida, né? O sujeito trabalha à noite, é o plantão dele. Aí eu falo, mas o que eu vou fazer então? Vou me demitir? Não, já que você não consegue fazer essa parte, pelo menos faz o resto, né? Faz atividade física, come bem, não come carboidrato, ou tanto carboidrato, atividade física regular, até exercício de meditação, etc. O resto você faz, pelo menos, para melhorar a sua saúde. Se esse aspecto específico não dá para mudar, então, pelo menos que o resto esteja bem, né, Fê? Exatamente. E tem muitas dúvidas sobre isso. Olha a dúvida da Luana, doutor Daniel. Por que, às vezes, dormimos a noite toda, porém acordamos ainda com sono, com indisposição, como se não tivéssemos dormido nada? A pergunta dela é de muitas pessoas, né? A mente parece que não descansa nesses momentos, né? Mas é isso mesmo, né? A Luana deve experimentar o que muita gente experimenta. Nem todas as noites a gente tem as fases do sono tão regulares, né? O nosso sono tem fases, a gente vai ver isso ao longo do programa, ele tem momentos e às vezes esses momentos eles ficam desregulados. Se a pessoa bebe álcool, por exemplo, à noite, ou se ela toma café, às vezes ela pode até dormir, mas a estrutura do sono, o desenho das fases do sono fica alterado e aí você pode acordar dando a impressão que não descansou, é porque de fato não descansou direito. Tem dia que a noite é difícil, né? Olha essa pergunta do José. Às vezes eu deixo de dormir para estudar para o vestibular. Quando estou com bastante sono, eu tomo energético para me manter acordado. Isso pode me prejudicar? Muita gente faz o que o José faz, né? O José, para o vestibular, então, é pior ainda. Se você precisa passar no vestibular, quer passar no vestibular, a gente fica com essa ansiedade, né? Então, vou estudar mais um pouco. E aí você acaba se prejudicando, porque a privação de sono, ela impede que você memorize. O sono é fundamental para consolidar as memórias, para você gravar aquilo que você está estudando. Então, na verdade, deixando de dormir para estudar um pouquinho mais, você não aprende esse pouquinho mais e ainda esquece aquilo que estudou. Então, priorize o sono. É importante estudar, mas é fundamental dormir bem para estudar, fora as outras todas as consequências para a saúde, né? É a chamada higiene do sono, a gente já falou isso aqui, doutor Daniel, mas é sempre importante lembrar, né? Na hora de dormir, a gente fica preocupado com tanta coisa que tem pouquíssima relação com o ato de dormir em si, né? Exato. Então, a dica de ouro para hoje, para essas pessoas, é praticar esse desapego na hora de ir para a cama. Vamos usar esse desapego aí. Ó, isso aqui é fundamental, gente, ó. Nada de telas, né, brilhantes na cama. Tiramos aqui, ó, também mais uma tela. Fica na cama jogando luz no seu olho. Isso vai pedir que o seu cérebro vai entender que está na hora de ficar acordado. Então, sem luzes, né? Revistas. Mesmo revista que não tem tela, aqui tem uma dica importante, que eu estava falando de condicionamento, né? A gente tem que entender que a cama é feita para dormir. A gente tem que condicionar o nosso cérebro a ir para a cama para dormir. Então, você chega na cama, deita e fica lendo, fica pensando, fica, enfim, fazendo um monte de outras coisas que não sendo dormir, você está ensinando o seu organismo a ir para a cama para não dormir. Então, quer ler? Fica lendo no sofá, fica lendo na sala, fecha a revista e vai para a cama para dormir. Tá bom. Tem uma dica também do bloquinho aqui, um caderno. Nem precisa ser um bloquinho tão chique quanto esse aqui do Bem-Estar, mas uma folha de papel e uma caneta já ajuda bastante. Essa é uma dica também, uma pílula aí que a gente pode dar, que às vezes a gente deita na cama e fica pensando, né? Amanhã, puxa, quando acordar eu tenho que pagar aquele boleto, não posso esquecer de mandar aquela tarefa para a escola das crianças, é dia de lavar roupa, então você fica pensando naquilo, preocupado, acaba não dormindo. Anota, veio o pensamento na cabeça, anota. Lavar a roupa, pagar o boleto, levar a criança, não sei o quê, fecha o caderninho, você já não precisa mais ficar pensando. Só de tirar essas preocupações da cabeça, às vezes, já ajuda a pegar no sono.
Isso, mas depois no dia lembra que tem coisa para fazer, né? Deixa no criado mudo. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Uma pesquisa mundial mostrou que aqui no Brasil a gente dorme menos do que em outros países. Vamos entender isso e também vamos entender por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para se adaptar ao horário de verão que está chegando, gente. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando de sono ou da falta de sono. E muita gente vai piorar ainda agora com o horário de verão em boa parte do Brasil a partir do sábado. Vamos entender por que é tão difícil a gente se adaptar ao horário de verão, né? Tem muita gente que sofre demais, doutor Daniel. Pois é. Aquilo que eu estava falando, a gente estava falando no começo do programa, né? Que o nosso sono tem fases. A gente vai pegando no sono, fase 1, aquele soninho leve. Na fase 2, ele aprofunda um pouco, mas ainda está mais ou menos. Na fase 3, aí é um sono um pouco mais profundo, a respiração fica mais lenta, abaixa a pressão, você relaxa. E a fase REM é a fase de sonho, é a fase que a pessoa assim, consolida as memórias, a energia vai sendo restaurada. Isso no sono normal, só que quando entra o horário de verão, na transição, dá uma encolhida, né? Vamos ver a próxima tela que a gente está vendo aí. Olha lá, no horário de verão, como ele se desloca, às vezes a gente começa a dormir mais tarde, mas aí quando está no meio do sono REM, você acha que é, sei lá, 6 horas da manhã, já não é mais, já é 7, já tem que estar acordando. Corta um pedaço dessa fase do sono e aí dá aquela sensação de o sono interrompido muito cedo. A pessoa não descansa, acorda meio cansada e tal, até que com os dias, né, esse gráfico vai se adaptando e o sono volta ao normal. Mas na fase de transição, dá uma quebrada no seu ritmo de sono, na arquitetura do sono, e aí pode dar esse cansaço mesmo. Quem amamenta de madrugada também sente isso na pele, porque às vezes quando a gente está sonhando e tem que amamentar, aí que a gente sente que a noite foi embora, mas acabou mesmo. O descanso, né? O sonho interrompido, a fase REM interrompida, ela atrapalha bastante o sono. A gente tem uma pergunta aqui da Lívia. Vamos ver a dúvida dela. Ela está querendo saber, doutor Bruno, existe um certo mito que cada organismo trabalha de uma forma. Eu, por exemplo, trabalho muito melhor de noite do que de dia. Esse mito é real ou ela apenas se acostumou melhor com a noite? Existem pessoas que são matutinas, que trabalham muito bem durante o dia, e pessoas que trabalham muito bem mais para o final do dia. Como eu estava falando antes, o ser humano é um ser diurno. Então, assim, nunca vai ser o oposto de você trabalhar de madrugada e durante o dia dormir. Mas você pode ser o seu relógio biológico feito para dormir mais cedo ou mais tarde. Isso é verdade, né? Então, cada um tem um reloginho como esse. Então, dependendo do seu reloginho, se ele é mais virado para cá, você vai funcionar melhor num horário e vice-versa. Isso é importante porque tem muita gente que gosta de trabalhar mais à noite e fica com fama de preguiçoso, porque não gosta de acordar cedo. Quando acorda cedo, acorda com muito sono. Por quê? Porque o relógio dela é feito para acordar mais tarde, aí acontece aquilo que o Daniel estava falando, ela acaba todos os dias acordando no meio daquele sono REM, não está na fase boa e aí não funciona durante o dia, demora muitas horas para funcionar. E isso também é um fator de risco para depressão, ganho de peso. E é também um fator importante para combinar um casamento, um relacionamento, né? Para escolher um bom parceiro, uma boa parceira, companheira. Agora, Mari começou o programa falando que está dormindo muito pouco e a gente vai comentar agora uma pesquisa que que mostra que os brasileiros, Mari, também estão dormindo pouco. Né? Você não está sozinha. Olha a média de horas de sono do Brasil, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos. São, em média, 7 horas e 34 minutos de sono. Geralmente, o brasileiro acorda, na média, um pouco depois das 7 horas. Comparando com outros países, olha os franceses, que coisa boa. Eles já são franceses, moram na Europa e dormem mais. 8 horas em média de sono, 8 horas e 3 minutos. Olha aí a comparação. Os espanhóis aqui, acho que é injusto, porque eles dormem durante o dia também, né? Eles fazem a siesta, então acho que aqui dá um pouquinho mais para eles. Sim. Agora, a gente olhando assim, 7 horas e 34 brasileiro na média, 8 horas franceses, parece pouco. Meia horinha, talvez não parece tanta coisa assim, mas faz diferença. Né? É porque cada dia, todos os dias um pouquinho menos. Né? A vida então, todo dia, né? Vai somando tudo isso aí. Isso. E aí no fim de semana você tenta compensar, acaba dormindo mais tarde, aí é obrigado a dormir mais tarde, aí na segunda acorda mal e assim vira um círculo vicioso. Então, sono é muito importante, o ideal é dormir
o número de horas que você é feito para dormir, que na maioria das pessoas é ao redor de 8 horas. Muito bem. Agora a gente fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. Hora do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Tem operação da Polícia Federal hoje, dessa vez investigando uma fraude de mais de R$1 bilhão em licitações no Tocantins. 2 ex-governadores do estado são alvos dessa operação. Além do Tocantins, a polícia está também em outros 5 estados e no Distrito Federal. Falando de saúde, quando a gente fala de exame de retina, logo pensa nesse exame com esse equipamento. Mas olha só, tem novidade nesse assunto. Ex-alunos da USP criaram um novo aparelho que usa um smartphone para fazer o exame. É bem mais prático, dá para levar para todo canto. É um protótipo, não foi testado em humanos, mas os pesquisadores esperam que esteja no mercado em 2018. Para terminar, saiu hoje o Nobel de Literatura e, como o Bem-Estar já disse, foi para o cantor e compositor Bob Dylan. O nome dele já estava cotado para o prêmio há vários anos, mas não era a principal aposta. De qualquer maneira, ele levou, segundo a organização, por ter criado uma nova expressão poética na tradicional canção americana. Fê, Mari. Bacana demais, né? Muito legal. Obrigada, Mari. Valeu, bom trabalho para você. Até amanhã. Bom trabalho. Daqui a pouquinho tem mais um capítulo, aliás, o último da série Medo. O corajoso Bruno Fávaro vai falar das pessoas que têm medo de quê, casamento. Casamento. Eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Será que é ele mesmo que eu vou casar? Será que é a pessoa certa? A hora que chegou a minha vez de verdade, que eu vi que é agora, aí tive um surto na cabeça. Estamos aqui, conversa boa. Esse programa tinha que ser do intervalo. A gente vai fazer um dia o programa só do intervalo. Programa só do intervalo. E agora a gente está louco para saber o que aconteceu nesse último capítulo da série do Bruno Fávaro, o corajoso Bruno Fávaro, falando sobre medo. Agora o medo é de... casamento. O dia mais sonhado chegou. Como é que tá o coração, meu amigo? O coração tá mil, cara. Tá mil. Batendo mais forte, ansioso. Não consigo ainda acreditar. Acho que só vou acreditar quando eu tocar a marcha e eu entrar no altar, entrar na igreja. A marcha anuncia, a porta se abre e a noiva entra. Mariana e Robson têm certeza de que estão tomando a decisão certa. Mas não é assim com todo mundo, não. A hora que chegou a minha vez de verdade, que eu vi que é agora, aí tive um surto na cabeça. Desculpa, mas eu não posso casar com você. Lara! O medo de casar realmente existe. A palavra casamento já causa calafrios em muitas pessoas. Psicólogos e psicanalistas dizem que esse é um caso muito comum hoje em dia nas clínicas. Se ela for no casamento, ela passa mal, ela desmaia, ela tem taquicardia, sudorese, ela transpira mais, né? Ela fica com aquela sensação de pânico, de querer sair correndo. Para essas pessoas, Deus o livre, está numa festa e de repente, opa, o buquê vem parar bem nas mãos. Não, pra mim? Não, pra mim não, pega aí, eu tô fora, não, tchau. Me perdoe, Felipe. Me perdoe, mas eu não posso me casar com você. A Giovana quase viveu essa cena. Já chegou a terminar um noivado por causa do medo. Eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Será que é ele mesmo que eu vou casar? Será que é a pessoa certa? Essa insegurança bate com todo mundo, né? E bate mesmo. O casamento da Karen tá marcado para esse mês. Mas há algumas semanas ela surtou. Tinha insônia, eu chorava muito. Já falava pro meu pai que pai, você me aceita de volta em casa? Posso ficar em casa mais um pouco? Porque eu realmente não queria mais, assim. Eu cheguei a falar pro Alan que eu não queria mais casar com ele. E ele falou assim, tá louca? Vai dormir. Vai dormir, amanhã a gente conversa. O medo de casar não é considerado uma doença, mas, como todo medo, tem tratamento.
normalmente aí não são fobias, são medos que precisam ser trabalhados aí mais numa terapia do que necessariamente num tratamento de psiquiatria clínica. Mas é importante procurar ajuda, senão você vai ficar travado nessa situação, né? Sem dúvida, assim. O fato de não ser uma doença clínica não significa que não precise de tratamento e que não possa melhorar. A Tayana está fazendo terapia para tentar entender esse medo. E olha que ela trabalha realizando o sonho das noivas e dos noivos. Já organizou mais de 200 casamentos. Talvez por ter muito contato com todas essas noivas e alguns problemas que elas passam, a correria, enfim. Eu me dedico tanto a elas que eu acho que meu inconsciente acaba bloqueando um pouquinho o fator Tayana como pessoa, né? Querer casar. Casamento é uma delícia, quando os dois se curtem, quando os dois se predispõem a crescer juntos. É uma coisa que é um momento de maturidade, um passo psicológico, inclusive, de crescimento. Mas os dois têm que embarcar juntos, né, pra coisa dar certo. A Giovana se deu uma nova chance e daqui a um mês quer dizer o sim. O noivo tá ansioso. É você mesmo, né, cara? Tomara. Depois do surto, a Karen também diz que tá pronta. O Alan pode ficar tranquilo. Pode. Amor, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou casar. E aí, quando o medo fica pra trás, é hora de respirar fundo e dizer com toda certeza: sim. Sim. Você geria medo de casar? Case. A sensação é maravilhosa, é uma emoção demais, é muita emoção. Viva os noivos, viu? Muito bom. O comentário aqui é o seguinte, isso aí é a festa, isso aí é não cerimônia. é o casamento. Casamento não é isso é cerimônia. Agora, quem tem medo, pegando esse gancho da nossa série, medo de dormir, doutor Daniel? É verdade, é uma causa de insônia. Tem gente que fica assim muito preocupado, vai deitar com medo de que não vai conseguir dormir. Ela já vai deitar preocupada, ai meu Deus, lá vou eu de novo, não vou dormir, como é que vai ser? E aí quando eu não durmo eu vou engordar e tal. A pessoa fica tão ansiosa que ela não dorme de verdade, né? Então, uma das técnicas é dar uma desencanada mesmo. Falar, bom, se eu não dormir, depois eu vejo o que eu faço, não vão me preocupar. Se conseguir diminuir essa preocupação, às vezes já ajuda a pegar no sono mais rápido. Olha, a dúvida da Raquel, doutor Bruno, ela dorme 5 horas por noite e consegue tirar um cochilo à tarde. Isso é bom ou ruim? Ajuda ou atrapalha? É melhor do que se não tivesse tirar o cochilo, mas isso não significa que esse cochilo vai ser igual às horas de sono da noite. Eu acho que isso é muito importante. Precisa ver também se esse cochilo da tarde não está atrapalhando ela dormir à noite, aí por isso ela dorme pouco. Então tem que ver caso a caso. O ideal é, se você for tirar um cochilo, é tirar de no máximo 40 minutos. Mais do que isso pode atrapalhar o sono da noite, pode fazer com que outras coisas não funcionem bem. 40 minutinhos de cochilo só. Ana Paula quer saber, estou em processo de emagrecimento e durmo 6 horas por noite. Essa falta de sono pode me atrapalhar? Tenho me alimentado bem e faço atividade física 4 vezes por semana. Ela está falando que 6 horas por noite ela está em falta. Mas tem gente que fica bem com 6 horas, né? Pode atrapalhar ela? Se ela é feita para dormir 6 horas, não vai atrapalhar. Mas se ela está dormindo pouco, sim. Porque dormir mal, a gente não falou disso. Mas também faz com que o nosso corpo, em vez de queimar a gordura, comece a queimar músculo. Então tem estudo que mostra isso. Que fazendo a mesma dieta, o mesmo exercício, mulher que dorme mal ou mulher que dorme bem, porque o estudo foi em mulheres, as que dormem bem vão ter melhor massa muscular no final do tratamento. Bom, e a Larissa, doutor Daniel, quer saber a relação do sono com a memória. Larissa, é importantíssimo para a consolidação da memória. O que significa consolidar? Gravar as coisas, né? A parte sobretudo do sonho. O cérebro ele vai juntando aquela monte de coisa que a gente vê ao longo do dia e vai construindo ali as suas memórias, vai solidificando. Então, quem não dorme bem, quem tem o sono interrompido na hora dos sonhos ou dorme menos horas, demora muito para ir dormir, acorda muito cedo, pode ter prejuízo de memória, pode não gravar as coisas, depois não lembra de nada, é porque não está dormindo bem. Olha, tá na hora de terminar, a Fátima vem aí, mas antes de terminar, eu queria dedicar o programa de hoje para o doutor Bruno, que vai ser papai. E deu essa notícia para a gente hoje. Nós ficamos muito felizes, eu tenho certeza que o céu está em festa. Parabéns, doutor Bruno. E eu só queria mandar um beijo para minha avó, nossa telespectadora, que está fazendo 94 anos hoje, a Abuelita. Um beijo enorme. Se cuida, gente. Até amanhã.